questão que é, quem está destruindo o planeta Terra? Porque o Elon Musk pode dizer que está acontecendo aquecimento global, que está acontecendo a destruição do planeta, mas não é a gente, pessoas comuns, que destrói o planeta, né? Muitas vezes fazem a gente acreditar que tomar um banho mais demorado você está gastando muito água. Quem hoje destrói o planeta são as grandes empresas e são os grandes capitalistas. E, inclusive, Jeff Bezos, que é um bilionário também odiado, e o Elon Musk... o Elon Musk não destrói com o quê? O Elon Musk, para fazer... Olha lá, vamos lá. Ó como que ele defende a natureza. Qual foi o primeiro cara na história, não na história, mas recente, a defender o uso de carro elétrico, eletrificar a frota de veículos? Mas para ele desenvolver a bateria dos carros elétricos, ele expropria e explora o lítio dos países, inclusive o Brasil, a Bolívia, que é onde tem a maior quantidade de lítio. Esse lítio que está em Minas Gerais, mas que na Bolívia, inclusive, significou um golpe, né? De Estado em 2019, que o Elon Musk estava lá no Twitter defendendo. Isso é explorar o meio ambiente. O Elon Musk colocou o satélite dele da Starlink na Amazônia, e para que serviu? Para fortalecer o garimpo ilegal. Não, mas aí o Elon... Não foi para nenhuma escola. Ele falou que iria para as escolas, não foi para nenhuma escola. Peraí, vamos lá. O Elon Musk, ele fez a Starlink, pôs a Starlink em órbita, e ele foi e distribuiu em várias escolas de ribeirinhos ali, porque o governo... Calma. Porque o governo brasileiro não teve a capacidade de levar a internet para lá. Agora, parou aí. Ponto. O que o cara pegou a Starlink dele e jogou lá para ajudar, para fazer garimpo ilegal, o Elon Musk ele não tem culpa disso, entendeu? Ele desenvolveu o satélite e desenvolveu a antena. O que o cara vai fazer com a antena? Por exemplo, eu tenho Starlink, tá? Eu acho uma maravilha. Se eu resolver amanhã abrir um garimpo ilegal e levar a minha Starlink para lá, a culpa é do Elon Musk? Mas o governo brasileiro, realmente o governo brasileiro não leva internet para a Amazônia. Mas o governo brasileiro abriu uma licitação que era pro Elon Musk, para Starlink, para levar para as escolas. Não precisa. E o Elon Musk não quis assumir. Sabe quantas escolas receberam? A Starlink? 3 escolas. Era pra 19 mil ter recebido. Não precisa. A Rádio Novelo fez um podcast muito interessante sobre isso. Enquanto o garimpo ilegal estava usando a Starlink, que era pra ir pras escolas. Isso aí não tem nada a ver com o Elon Musk. Tem a ver, ele não quis, ele negou. Deixa eu falar um negócio. Qualquer pessoa, você pode sair aqui agora, entrar aqui na internet e comprar uma Starlink. E por que ele não quis levar pras escolas? Você pode comprar a Starlink. Ele negou a licitação. Ele não queria relacionamento com o governo brasileiro, que tá muito certo ele. Muito certo. Mas é que primeiro você disse que ele levou pras escolas. Não, ele não levou pra escola. Quantas toneladas de CO2 cada lançamento de foguete libera? Quase nada. Cara, lançamento de foguete... CO2? CO2 nada. E outros gases de aquecimento CO2 global. nada. Você sabe qual que é combustível de foguete? Água. Sim. Hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Mas a quantidade de água e a quantidade de poluição... É pouquíssimo, cara. É pouquíssimo. Mesmo porque lançamento de foguete... Não é. Lançamento de foguete é uma coisa pontual, tá? Não, mas só de Starlink, quantos ele já Não. Peraí que você tá... Então você tá misturando as coisas. Então vamos lá. Uma coisa é o quanto o foguete polui a atmosfera. Sim. Isso é uma coisa, não polui quase nada. Outra coisa que a gente pode discutir é o quantos os satélites que ele tem hoje, se não me engano, Starlink, nós estamos batendo aí 10 mil satélites, tá? Starlink, é o quanto esses satélites podem estar interferindo na órbita baixa da Terra. Isso que é o ponto. Aí beleza. Na observação então, espacial, inclusive. Aí, pronto. Então, aí vamos conversar sobre isso aí. Mas a questão nem é essa. A questão é, por que ele não investe todo esse dinheiro em melhorar a vida na Terra, ao invés de deixar a Terra se explodir para querer colonizar um planeta que nem é apropriado para nossa Então vamos espécie. lá, eu tenho que defender ele aqui, né? Vou defender ele com a frase que ele mesmo disse, cara. Muita gente, isso aí ele já falou, tem documentário da Netflix, ele fala exatamente isso. Fala assim, o pessoal vem para mim e fala assim, por que você gasta tanto dinheiro pensando fora... Ele falou, cara, eu gasto um pouquinho de dinheiro só. Isso aqui nem mexe na minha grana. E é realmente, cara, um lançamento de um Falcon 9 hoje custa na casa aí dos 30 milhões de dólares. Cara, 30 milhões de dólares para Elon Musk, cara, sem brincadeira, isso não é nada, entendeu? Isso não é nada. Vocês estão radicais. Tá vendo só? Obrigado, Júlio. A internet é boa, não é? Ótimo. Muita gente tá vendo você com a Starlink do Elon Musk. Deus me livre, agora eu vou falar pra você uma coisa, ó. Vai lá, o mundo não tá preparado para isso. Vamos lá, mexer em Marte, a gente vai destruir outro planeta. Porque esse mundo já tá destruído, né? Elon Musk tava com o Trump, que é pior que ele. Eu acho que isso é totalmente errado. Por que ele não pega o dinheiro para ajudar as pessoas, parar a guerra no Irã, né? Parar a guerra com Israel? Mas aí, tá, tudo bem. Então vamos lá, né? Eu tô aqui, aliás, eu não fiz um disclaimer que eu ia fazer, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, galera, assim, até para vocês aqui, né? Eu pessoalmente, eu consigo separar, tá?
o CPF do CNPJ, tá? O que quer dizer isso? Eu separo as inovações que as empresas lideradas pelo Elon Musk e tal faz da parte pessoal dele, tá? Muita coisa que ele fala, eu tenho filho, por exemplo, ele falou que ele não admitia mais a menina lá ser filha dele. Só acho um negócio horrível que ele falou. Não defendo, jamais vou defender ele numa fala dessa, entendeu? Correto. Guerra. A guerra hoje, ela é muito boa para Elon Musk. Porque ele tá dentro do Pentágono, cara. Ele tem negócios com o exército, com as Forças Armadas Americanas. A guerra é muito importante. Porque numa crise de guerra, ele espalha Starlink dele. Ele faz muita coisa. Ele ganha dinheiro com isso. Certo isso? É correto? Mas humanamente falando, pro mundo não é bom, cara. Porque a gente precisa de paz, a gente precisa de coerência, a gente precisa se unir. Então por que ele não pega o dinheiro dele? Ele tá usando o dinheiro dele para benefícios próprios dele. Não. E o mundo que se dane. Cara, não. A Starlink... Cara, vamos lá. Não é o intuito, não é o intuito peraí, você explorar outro planeta se o mundo tá essa porcaria. Peraí. Não é viável. Quando vocês chegarem lá em Marte, nós não estamos mais aqui, cara. Ele fala... A gente já virou estrelinha. Mas isso aí é o que ele defende, cara. Ele defende exatamente isso. Ele defende que nós aqui na Terra, nós estamos fadados a acabar. Ou a gente vai para um outro planeta, ou nós vamos morrer aqui na Terra. Já tá acabando. Agora, você parte da premissa que nós destruímos a Terra, por isso nós vamos destruir outro planeta. Será que o ser humano não pode ter aprendido e não destruir um outro planeta? Então, mas assim, concordo com você, só que hoje não. O ser humano está se destruindo. Olha o que tá acontecendo com as mulheres, planeta, olha o que tá acontecendo com a gente. Se a gente já aprendemos aqui na Terra, galera, não vamos repetir isso aqui. Estamos indo tipo uma segunda chance. Agora eu vou te falar, eu quero viver bem no meu planeta. O outro é pro amanhã, que eu tô falando agora. Sérgio, a gente tá falando de vida real, a gente tá falando de coisa séria. Bora. A gente tá vivendo num país onde tem gente morrendo... Não, eu tô falando sério, a gente tá falando num país onde as pessoas estão morrendo na fila do SUS. A gente tá vivendo num país onde as pessoas estão morrendo de fome. Pra você vir me dizer, você é um cara barbado, vir me dizer que o essencial é a gente colonizar Marte, cara. Eu espero isso de uma criança dizer. Por quê? Não, nosso mundo tá todo ruim, mas a gente tem que colonizar Marte. Não de uma pessoa como você, que é um cientista. Tá bom. Tem tanta coisa pra gente fazer aqui, tanta coisa pra gente resolver. Essencial, sabe o que é essencial? É vazar o resto da lista do Epstein. Isso é essencial de vazar. Que, aliás... Vazar os escândalos do Banco Master, todas essas coisas, esses documentos tem que vazar. Fugiu do tema demais. Isso que é importante. Calma. Ser dito. Vamos não voltar. É colonizar Marte. Calma. Vai em frente. É o seguinte, cara. Isso é uma coisa que é um ensinamento para todo mundo aí, todo mundo já nos ouvindo, tá? Vamos supor. Então, muita gente passa fome, muita gente tem problema de saúde, show de bola, tá perfeito isso aí. Quando a gente, show de bola na questão de que tá certo o que ele falou. Tá horrível isso aí, óbvio, né? É o seguinte, quando o Elon Musk propõe a gente ir para Marte, por exemplo, tem muita coisa que está embutida nisso aí. Por exemplo, desenvolvimento de novos alimentos que podem ajudar pessoas que estão passando fome. Por exemplo, o desenvolvimento de equipamentos para você limpar a água. Porque dentro de uma nave você vai ter que pegar a urina e transformar ela em água. Mas é que tá, essa iniciativa tem que vir de um bilionário que inclusive pediu para fazer parte da ilha do Epstein e foi negado pelas pessoas de lá. Mas é ele que tá fazendo, cara. Mas é isso que tá errado. Sabe qual é o essencial? Se ele tem a capacidade, quem que vai fazer isso? É a gente fazer isso nós. Quem? Fazer os brasileiros primeiro. É a gente montar uma elite de pessoas intelectualizadas dispostas a desenvolver a nossa tecnologia. Mas peraí. Isso é o essencial. O que você falou pra mim quando você sentou aqui? Você falou o quê? Vamos falar do quê? Do mundo real, né? Isso é o mundo real. Não é o mundo real, Essa é a realidade. Então o mundo real é você ficar esperando um canalha, entendeu? Não é canalha. Então o cara que... Você acabou de admitir aqui que você não concorda com o que ele falou com a filha dele. Cara, o cara que pede pra ir na ilha do Epstein não é um canalha. Tem que esperar esse cara como Messias. Não, ele vai salvar a gente. Ele vai tirar a gente da Terra que tá sendo destruída e vai levar pra Marte. E a gente vai viver na Marte. Cara, isso é coisa de criança. Não é isso. Isso é coisa de criança, Sérgio. Você não entendeu o que eu falei. Você tá falando piada. Na minha opinião... Não é por conta do Elon Musk que, na verdade, se desenvolve tanto, mas é por conta dos bilionários que a gente não consegue desenvolver tanto a tecnologia e a ciência. Não consegue? Não consegue desenvolver. Acho que é o entrave para o desenvolvimento científico. E eu vou explicar isso, Vou explicar isso. Vou começar isso de uma forma bem ilustrativa. A gente estava na pandemia. Ao invés de a gente conseguir pegar todas as melhores mentes para poder desenvolver a melhor vacina, para chegar nas pessoas, atender a população, o que aconteceu foi que as Big Pharmas ficaram brigando entre si para, na verdade, ver quem conseguiria disputar o melhor nicho de mercado. E isso também se aplica no que é a questão da aeroespacial. Porque ao invés de
os melhores pesquisadores, cientistas, as melhores tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, colaborarem com o que, na verdade, se produz, como, por exemplo, na China, para poder se desenvolver o melhor tipo de tecnologia, o que acontece é que ambos os países estão preocupados em disputar, inclusive com interesses militares, para, na verdade, ver sua melhor localização no xadrez internacional geopolítico. Então, se a gente está querendo falar de fato de desenvolvimento da tecnologia, na minha opinião, a gente tem que começar falando de como que a gente consegue planificar a economia e organizá-la de forma racional para, de fato, atender os interesses da população, para, de fato, atender os interesses da humanidade e não aos lucros, porque quando o lucro é o que baliza o desenvolvimento, na verdade, nem quando a gente vai desenvolver, a gente consegue usar das melhores formas possíveis, as melhores mentes trabalhando juntas, e nem quando a gente desenvolve elas, isso está a serviço da população. Porque quem consegue acessar elas é quem tem dinheiro para poder comprar. E essa é a grande contradição do sistema. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, mas vamos lá. Bem, primeiro assim, não tem como negar que o Elon Musk, a empresa dele, né, principalmente a SpaceX, obviamente que não é só ele, antes que comentem aí que não é ele que vai lá e desenvolve parafuso, mas a empresa dele, talvez com a visão dele, talvez com ele como líder ali da empresa, da SpaceX, cara, fez um foguete voltar e pousar de ré. Isso aí é um negócio que não tem discussão disso aí, isso é um grande avanço na exploração espacial. Isso é um grande avanço na exploração espacial. É um avanço que os trabalhadores que os milhares de trabalhadores trabalhando juntos conseguiram desenvolver. E aí, na verdade, a gente ficar aqui no culto ao líder, como se o Elon Musk fosse esse cara que desenvolvesse, na verdade, a gente está tirando a contradição que a propriedade privada limita o desenvolvimento. Por que não apareceu nenhum cara antes dele? Então, na verdade, já apareceram milhares de pessoas que antes trabalharam, inclusive, se a gente vê. Quando é que se desenvolveu mais a ciência e a tecnologia? A gente tá querendo falar de desenvolvimento tecnológico. Eu te falo. E aí, na verdade, você sabe qual? Um principal momento foi depois da Revolução Russa, com a União Soviética, quando, na verdade, um país atrasado... É o seguinte, 2 momentos na história em que a ciência desenvolveu ao máximo, ao topo. Primeiro momento, 1945, Projeto Manhattan. As maiores mentes da humanidade, o maior número de ganhadores de prêmio Nobel foram pegados pelos Estados Unidos, colocados em Los Alamos para desenvolver a arma nuclear. Com a União Soviética. Sim, é isso que eu quero chegar. Qual foi o segundo momento em que a ciência mais se desenvolveu? Corrida espacial. Entendeu? Ou seja o quê? 2 coisas aí. A primeira... Um país como os Estados Unidos teve que pegar as melhores mentes para poder competir com um país que até 30 anos atrás era completamente atrasado e só conseguiu chegar nesse nível de competição dos Estados Unidos. Porque teve uma revolução não tem nada a ver com a União Soviética. Tanto que a União Soviética eu tô falando da corrida espacial que a gente tá falando da União Soviética. Mas não, peraí. E aí, a bomba atômica tem uma série de contradições justamente por esse sistema. Onde foi usada a bomba atômica? Para bombardear o Japão. É para isso que a gente quer desenvolver o desenvolvimento científico. No capitalismo é isso que se desenvolve. As melhores mentes do mundo, cara, na época do Projeto Manhattan, foram colocadas ali para trabalhar naquilo. Para bombardear o Japão. Para bombardear o Japão. Uma coisa é o seguinte, você querendo ou não, gostando ou não, infelizmente, cadê o cidadão ali do mundo real, né? Vamos falar do mundo real? Infelizmente, cara, são as guerras e são os conflitos que mais faz o mundo se desenvolver. Não tem. Você pode pegar, cara, qualquer situação. No capitalismo é assim. No comunismo, é a União Soviética. Política. O Obama cortou 20% do orçamento da NASA. E ele fez a NASA começar a privatizar a exploração espacial. Sim, cara, mas o Elon Musk tem nada a ver com isso, cara. Então, mas a grande questão é poder financeiro. O Elon Musk é herdeiro. Cara, herdeiro? Ele é herdeiro. Herdeiro de quem? Ele nega a história das minas de esmeralda, mas o pai dele... Não, cara, você já leu a biografia do Elon Musk? Não. O Elon Musk... Mas eu sei... Calma, agora não tem negócio de Elon Musk herdeiro, não, cara. Meu lado, não. Tô defendendo o Elon Musk aqui, você tem que falar que ele é herdeiro, cara. O pai dele admitiu que ele comprou ele tinha metade de uma mina de esmeralda e viveu muito bem na África do Sul por causa disso. Show de bola. O pai dele era engenheiro de Minas. Foi trabalhar na África do Sul. Você sabe o que o pai dele fazia com ele, com o irmão dele e com a mãe? Batia, espancava. Tanto que a mãe pegou os dois e foi morar no Canadá. Essa é a história do Elon Musk, cara. Do avô materno dele. O avô materno dele. A história é muito legal. Muito legal. Defendia a tecnocracia. A tecnocracia, exatamente. E saiu do Canadá justamente porque ele queria derrubar políticos. Sim, democraticamente eleitos. E foi pra frente? Não. Não, porque era uma ideia só, Mas o que o Elon Musk tenta até hoje fazer tudo bem, isso, cara, colocar tecnocratas bilionários no poder. Tudo bem. Até aí, tudo aí, não tem problema nenhum. Então a gente volta de novo. Agora, a exploração espacial depende da política. Esse ponto aqui... E do poder financeiro. O Elon Musk, cara, uma coisa, pessoal, ele não tem nada a ver com a decisão da NASA. A NASA, num determinado momento, por que ela fez aquilo? Você sabe por quê? Não. Porque ela criou o programa do ônibus espacial, que era para ser barato, que era para ser rápido e seguro. Matou 14 astronautas, era caríssimo,
e não tinha nada de rápido, porque um voo do outro demorava 7, 8 meses. Quando a NASA se deu conta daquilo, ela falou, cara, isso aqui não é mais pra gente, entendeu? Não dá. Então o que nós vamos fazer? Vamos abrir isso aqui para empresas privadas. Por que a China consegue? E pronto. A China consegue? É a vontade política. Aí tem um ponto, ponto muito interessante. Mas aí o Elon Musk, cara, ele não tem nada a ver com isso. Sim, e que ele é uma pessoa, você reivindica justamente os avanços, né, aeroespaciais. E aí eu queria fazer uma comparação meio escrachada, assim, porque se a gente pega o momento do nazismo, foi desenvolvido uma engenharia aeroespacial bastante relevante do ponto de vista tecnológico. Com o V12, inclusive, o primeiro objeto que chega até o espaço. E a gente consegue fazer uma reivindicação da indústria nazista, separando o que é o nazismo e o que é o seu desenvolvimento tecnológico? Não tem como... A ciência não é... E a ciência nunca foi neutra. A ciência não é neutra. Os cientistas... A ciência foi neutra, não. Então, porque a ideologia dos cientistas são muito relevantes. Não, mas aí não tem ideologia de cientista, não. E ainda mais no nazismo, muito menos ideologia de cientista, entendeu? Mas o Musk faz... Pega os caras ali e põe pra fazer. Não, claro que não, gente. O que é isso? Faz, não tem nada né, disso. gente? Faz não tem nada disso. Nazista. Vamos lá. Esse negócio aí, o V2 e tal, só prova o ponto que eu trouxe. Não tem momento na humanidade em que tenha mais desenvolvimento científico e tecnológico do que em guerra. Não tem. Você pode procurar na história da humanidade. É sempre nesse momento. Vamos lá, você falou que o nosso querido Elon Musk, Mito Musk, é o cara antissistema. Ô, Sérgio, você é tão estudado, cara. Antissistema, o cara tá dentro do governo Trump. Pô, ele tá dentro do sistema. O cara é um bilionário no sistema capitalista. Então, comunista e socialista ele não é. Tem algum outro sistema que eu não conheço? Mas isso aí não faz ele ser antissistema, não? Não, que sistema é esse então? Porque capitalista ele não é contra. Ele não é contra o sistema democrático do governo dos Estados Unidos porque ele faz parte do governo. Então já tem 2 sistemas que ele não é contra. Terceiro, calma, Sérgio, calma lá. Sérgio, não fique nervoso, calma. Só para esclarecer muito bem para todo mundo aqui, o Trump o Musk já não faz mais parte do governo Trump. Mas ele fez parte. Tempo. Ele não faz, porque ele brigou com o Trump, afinal, acima de tudo aí, de tudo que vocês falam, vocês não lembram que ele brigou com o Trump. Ele foi expulso do cargo dele. Ele brigou com o Trump por questões políticas, por questões que envolvem empresas. Por questões políticas. Por questões políticas. Mas calma, Sérgio. Mas calma, Sérgio. Questões políticas. Não quer dizer que ele é contra aquele sistema do governo dos Estados Unidos. Ele é contra o Trump. Não. Ele é contra o Trump. Ele não é contra o sistema. Eu posso falar por que ele é contra o sistema? O Elon Musk então é comunista, gente. Calma, caramba. Posso explicar? Posso explicar? Pode. O Elon Musk, cara, ele foi muito bem dito. Agora eu esqueci quem que falou aqui da tecnocracia. Quem que foi? Foi ele. O Elon Musk, ele é conhecido como o cara que quer aplicar de forma real o que o avô dele defendia. O avô dele defende a tecnocracia, que é contra a democracia, que é contra comunismo, é contra tudo isso aí. Que é um sistema hoje, né, se você pegar e estudar o que o avô dele escreveu, pelo menos o avô dele é tido como o pai da tecnocracia. Primeiro, nunca foi aplicado em lugar nenhum, porque tem vários problemas e poderia causar vários problemas. Mas ele é um defensor do que o avô dele pregava. Por isso que ele é contra o sistema, cara. Por isso que ele é contra o sistema, entendeu? Porque ele prega um negócio, ele prega que o mundo deveria ser, a tecnocracia deveria comandar o mundo. É bom, é ruim? Aí a gente pode sentar aqui, cara, e discutir isso o resto da vida. Beleza? Eu sou austro-libertário, autodidata em economia austríaca, e por saber que Elon Musk é um neoconservador tecnocrata, eu sei que ele é um sócio, assim como todas as outras tentativas de implementar a tecnocracia que já aconteceu, inclusive no país em 64, tá bom? Então aquela ditadura militar que teve foi uma ditadura tecnocrata de sócia. Será? Capitalismo é o respeito incondicional ao livre comércio e à propriedade privada. Qualquer outra coisa além disso é uma forma de socialismo. Então, Elon Musk é um socialista. Totalmente incutido. Aí, ó, vocês aí, ó, Elon Musk é socialista. Totalmente incutido dentro do sistema. Ó, eu quero ver a partir de hoje todo mundo chamar Camarada Musk, hein? Camarada Musk. Camarada Musk. Claro, ele não é um comunista no sentido puro, mas ele é uma das várias facetas de socialismo. Tecnocracia é socialismo. Porque ele é bilionário. Ele não vai ligar pra isso. Ele comprou o Twitter pra isso, pra deixar ali um lugar de livre expressão, cara. Virou uma rede social de neonazismo e pedofilia. Pô, caramba, eu tô lá no Twitter e não sou neonazista não, cara. Entendeu? Eu tô lá, posto minhas coisas lá,
Vou falar, eu uso muito o Twitter. O Twitter, pra gente que é da ciência, ele é muito importante, cara. Por quê? Muitos pesquisadores postam coisa lá. Muitos pesquisadores pegam um artigo científico que uma revista te cobra $50 e coloca no Twitter de graça pra você pegar. Isso é neonazismo agora, cara? Não, isso é socialismo, eu adoro isso. Compartilhem o conhecimento, então gente. Então o Twitter é o quê? Então o Twitter é socialista. Não, pelo amor de Deus. O Twitter não é socialista. É por isso que eu tô falando, cara. O Twitter não é nada. O Twitter virou um lugar de livre expressão. Hoje o cientista pode pegar um artigo que uma Nature cobra $59 o artigo, ele põe ali de graça pra gente baixar. Que é muito bom. É porque eu vou falar um negócio, vocês vão dar risada na minha cara, né, cara? Mas o Elon Musk é um cara, igual o lance da tecnocracia e tal, ele pensa na cabeça dele, de nerdola que ele é, entendeu? Que as pessoas vão usar aquilo ali para o bem, entendeu? Não, isso é ingenuidade, Sérgio. Sabia que vocês iam? Ingenuidade, Sérgio. Calma! Ô, Sérgio, me responde. Calma, cara, eu vou explicar, eu vou explicar. Eu vou colocar uma pergunta pra você. Que vocês iam dar risada. Como é que um cara que se beneficia do sistema vai ser contra o sistema? Cara, o negócio do sistema eu acabei de explicar. Ele é contra o sistema porque ele quer colocar um outro sistema no lugar que não é democracia, que não é... Tudo bem, o cara ali ele falou que não é, mas não é essa dicotomia também não. Mas ele não é o socialismo, não é o capitalismo, não é nada. Ele quer colocar um outro sistema, ele quer implementar a tecnocracia. Isso faz com que ele seja contra boa parte das coisas do sistema. Ponto, parágrafo. É o que tem hoje? Não é. Hoje a gente vive num sistema. Ele tem que usar esse sistema, igual todo mundo aqui usa. Entendeu? Nós usamos do sistema. Não da mesma forma. Não da mesma forma. Ou não, mas a gente usa. Trabalhadores e burguesia usam o sistema. Você não vai lá no Twitter e posta as coisas? Eu vou lá e posto minhas coisas. Sim, mas mesmo sem seguir o Nicolas Ferreira, aparece sugestão dele. Agora, ele vai aparecer lá, aí é o algoritmo, cara, aí ele não é coisa dele. Agora é o seguinte, calma aí, cara, deixa eu chegar no meu ponto, cara. O lance é o seguinte, qualquer um pode ir postando o que foi e tal, não sei o quê. Aí você vem, o cara fala neonazismo, pô, tá lá, pornografia infantil. É bom isso? Lógico que não. Ele, uma hora, vai ter que pôr umas restrições ali. Obviamente, ele deve estar... Restrições ao quê? Aí ele vai procurar, por exemplo, esperamos, né, que eu tenho quase certeza absoluta pelos filhos que ele tem. Quase certeza absoluta, porque ele tem um filhinho lindíssimo, que é o Little X, entendeu? Que ele não quer... tem o nome de um Wi-Fi. Que ele não quer colocar pornografia infantil ali. Ele tem os gêmeozinhos lá que ele adora, que são filho dele também, que são menores de idade, que ele não quer deixar pornografia infantil ali. Ele vai ter que colocar uma restrição. Ele deve estar... Isso de colocar restrição vai muito contra o que ele pensa da liberdade de expressão. E você então, como que ele vai fazer isso aí? Então, você concorda que tirar pornografia infantil é uma censura boa? Ué. Então, Então, ele deveria estar operando no sentido de censurar o que é censurável. Eu acho que ele vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer isso, cara. Mesmo porque as IAs estão invadindo tudo que tá saindo do controle. Ele vai ter que colocar. Só que isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu falei que vocês deram risada, isso vai muito contra o que ele pensa como mundo, entendeu? Ele vai ter que recuar e vai ter que meter algum tipo de restrição, algum tipo de censura ali, porque senão o negócio vai fugir do controle. Então, porque eu tenho certeza que ele não quer o Little X, o filhinho dele, vendo pornografia infantil no X, entendeu? Você pode falar o que você quiser do Elon Musk. Eu acho que o Elon Musk nem permitiria os filhos dele ficarem mexendo nessas plataformas, porque eles sabem que o objetivo da plataforma é manter você online para você consumir. Ou você comprar certas ideias. É isso aí. Então, uma vez que ele tá... Eu me sinto no programa da Oprah. Mas uma vez que ele vai lá e compra o X no momento anterior à eleição dos Estados Unidos, ele tá tomando uma decisão muito forte de, eu vou aqui, de alguma forma, influenciar no debate público, influenciar na opinião pública das pessoas. Então, ele vai direcionar a censura para onde ele quiser. Então, mas se fosse isso, se ele fosse esse cara aí... Mas ele comprou voto até pro Trump, né? Entregou dinheiro na rua pras pessoas. Ele entregou dinheiro pras pessoas na rua pra votar no Trump. Não. Outra coisa é o seguinte, cara, se ele fosse isso, ele chegava no X, tudo bem, o Musk é o quê? Nem concordo, acho que ele é o cara da tecnocracia mesmo. Mas tudo bem, ele é extrema-direita, quer falar que ele é isso? Então ele vai lá, ele é dono do X, certo? Ele vai lá e poda todo... Ninguém mais vai falar nada aqui. Só essa galera, ele não fez isso, cara. Entendeu? Ele não fez isso. E ele não é a ideia dele, cara. Não é a ideia dele. Ele vai ter que Como é que você afirma que ele não fez isso, Sérgio? Tipo, a gente não tem acesso ao algoritmo. A gente não sabe quem que ele tá boicotando, quem que ele não tá. Postada, ué? Mas tem entregas diferentes, né?